2:5-4 Moisés deve relatar, portanto, a seu povo os atos do par de amigos à maneira de uma lenda de mistério impessoal. Psicologicamente, isso deve significar que a transformação deve ser representada ou sentida como se acontecesse a outro. Ainda que o próprio Moisés ocupe o lugar de Dar-Karn em sua vivência com Shadir, o primeiro deve mencionar este último e não a si mesmo ao contar a história. Dificilmente isso é acidental, pois o grande perigo psíquico ligado à individuação, ou tornar-se quem se é, reside na identificação da consciência do eu com o si mesmo. Isso produz uma inflação que ameaça dissolver a consciência. Toda cultura mais primitiva ou mais antiga tem uma sensibilidade mais fina em relação aos perils of the soul e à periculosidade e ambiguidade dos deuses. Em outras palavras, tais culturas ainda não perderam um certo instinto anímico para os processos de fundo, quase imperceptíveis, mas de vital importância, o que já não podemos afirmar acerca da cultura moderna. O par de amigos distorcidos. Pela inflação na figura de Nietzsche, e Zaratustra está diante de nossos olhos e nos alerta, sem que os entendamos. E o que pensar de Fausto e Mefisto? A hybris fáustica já é o primeiro passo para a loucura. Parece-me que, no Fausto, o início da transformação discreta em cachorro, e não num peixe comestível, além da figura transformada ser um diabo, e não um sábio amigo, dotado de nossa graça e sabedoria, dá-nos uma chave para a compreensão da enigmática alma germânica. 255 Mesmo omitindo certos pormenores do texto, quero acrescentar a construção do muro contra Gog e Magog, também conhecidos como Iádio de Majui. Este motivo repete o último feito de Shadir no episódio precedente, a saber, a reconstrução do muro da cidade. Agora, porém, o muro significa uma grande proteção contra Gog e Magog. A passagem poderia referir-se ao AP20, 7S. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir os pagãos nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-os para brigar. Seu número é como a areia do mar. E subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. 256. Dar-Karn assume aqui o papel de Shadir e constrói um muro indestrutível para o povo que residia entre duas montanhas. Trata-se certamente de novo do lugar do meio, que deve ser protegido contra Gog e Magog, as massas inimigas indeterminadas e ilimitadas. Psicologicamente, trata-se novamente do si mesmo Selbst entronizado no lugar central e designado no Apocalipse, como a cidade amada, Jerusalém, o centro da terra. O si mesmo é o herói, cujo nascimento já é ameaçado por forças coletivas invejosas. O tesouro cobiçado por todos, e que suscita contendas quiumentas, e finalmente o Deus que é despedaçado pelo poder originário e obscuro. A individuação em seu significado psicológico é uma opus contra naturam, a qual gera na camada coletiva. O horror vacua e sucumbe com demasiada facilidade ao impacto dos poderes anímicos coletivos. A lenda dos mistérios do par de amigos prestativos promete proteção 62 àquele que encontrou o tesouro em sua busca. Mas chegará o dia, conforme a providência de Alá, do desmoronamento da trincheira de bronze, ou seja, o dia do fim do mundo, o que significa psicologicamente o momento em que a consciência individual é extinta nas águas da escuridão, quer dizer, quando ocorre, portanto, um fim de mundo subjetivo. Isto significa aquele momento em que a consciência submerge novamente naquela escuridão da qual emergira originariamente, tal como a ilha do Shadir, isto é, a morte. 257. A lenda dos mistérios prossegue, adentrando o escatológico. Naquele dia do juízo final, a luz retorna à luz eterna, mas o obscuro retorna ao eterno obscuro. Os opostos separar-se-ão e será instaurado um estado permanente atemporal que, no entanto, representa uma tensão suprema, o estado inicial inverossímil, justamente devido à separação absoluta dos opostos. Isto contrapõe-se a uma concepção que vislumbra o fim em uma complexio apasa Torah. 258. Esta visão da eternidade do paraíso e do inferno encerra a série de símbolos da 18ª sura. Apesar de seu caráter aparentemente desconexo e muitas vezes apenas indicativo, ela é uma representação quase perfeita de uma transformação anímica que hoje, com o conhecimento psicológico mais vasto,
podemos reconhecer como um processo de individuação. Devido à antiguidade da lenda e do contexto espiritual primitivo do profeta islâmico, o processo transcorre exclusivamente em um âmbito extraconsciente, sob a forma da lenda dos mistérios do amigo ou do par de amigos e de seus feitos. Por isso, tudo parece apenas indicado e carece de um encadeamento lógico, mas expressa o obscuro arquétipo da transformação tão admiravelmente que o Eros religioso apaixonado do árabe o considera bastante satisfatório. Por isso a figura de Shadir ocupa na mística islâmica um lugar de destaque. Via a psicologia do arquétipo da CRAN sonha asterisco 1.INTR o Deus sonha o asterisco 259 o autor do trabalho sobre a mitologia da criança ou da divina de criança pediu-me que comentasse o objeto de seu estudo, sob o ponto de vista psicológico. Aceito o seu convite com prazer, apesar do empreendimento parecer-me muito ousado, em vista do grande significado, do motivo mitológico da criança. A ocorrência deste motivo na Grécia e em Roma foi ampliada pelo próprio Querene, através de paralelos indianos, finlandeses e de outras procedências, indicando assim que a representação do motivo seria passível de muitas outras extensões. Uma descrição abrangente não contribuiria com nada de determinante, em princípio. Poderia, porém, produzir uma impressão poderosa da incidência e frequência universal do motivo. Até hoje, o tratamento habitualmente dado a motivos mitológicos em diversos campos da ciência, independentes uns em relação aos outros, tal como na filologia, etnologia, história da civilização e das religiões comparadas, não ajudou realmente a reconhecer a sua universalidade. A problemática psicológica que esta última levanta poderia ter sido facilmente posta de lado por hipóteses de migração. Consequentemente, as ideias de Adolf Bast tiveram pouco êxito em sua época. Já havia então material empírico suficiente para permitir conclusões psicológicas consideráveis, mas faltavam as premissas necessárias. Embora os conhecimentos psicológicos daquele tempo incluíssem em seu âmbito a formação dos mitos, conforme testemunha o exemplo de Walker Psychology de Wilhelm Wundt, eles não haviam chegado a provar esse mesmo processo como uma função viva existente na psique do homem civilizado. Do mesmo modo, não conseguiam compreender os motivos mitológicos como elementos estruturais da psique, fiéis à sua história, em que a psicologia era em primeiro lugar metafísica, depois o estudo dos sentidos e de suas funções e, em seguida, das funções da consciência. Identificaram o seu objeto com a consciência e seus conteúdos, ignorando completamente a existência de uma alma não consciente. Apesar de vários filósofos, como Leibniz, Kant e Schelling terem indicado claramente o problema da alma obscura, foi um médico que se sentiu impelido a destacar o inconsciente como a base essencial da psique, a partir de sua experiência científica e médica. Estamos falando de Carl Gustav Carus, o precursor de Edward von Hartmann. Mais recentemente foi novamente a psicologia médica que se aproximou do problema do inconsciente, sem pressuposições filosóficas. Tornou-se claro, através de numerosas investigações, que a psicopatologia das neuroses e de muitas psicoses não pode dispensar a hipótese de uma parte obscura da alma, ou seja, do inconsciente. O mesmo se dá com a psicologia do sonho, que é verdadeiramente uma terra intermedia entre a psicologia normal e a patológica. No sonho, tal como nos produtos da psicose, verificam-se inúmeras conexões que podem ser postas em paralelo com associações de ideias mitológicas ou eventualmente com certas criações poéticas, muitas vezes caracterizadas por tomarem emprestado seus motivos dos mitos, de modo nem sempre consciente. Se uma investigação cuidadosa demonstrasse que, na maioria desses casos, se trata simplesmente de conhecimentos esquecidos, o médico jamais se teria dado ao trabalho de fazer pesquisas extensas sobre paralelos individuais e coletivos. Verdadeiramente, porém, foram observados mitologemas típicos justamente em indivíduos nos quais esses conhecimentos estavam fora de questão e mesmo sendo impossível uma derivação indireta de ideias religiosas ou de figuras da linguagem popular. Tais conclusões forçam-nos a assumir que se trata de revivescências autóctones, além de toda a tradição e, consequentemente, da existência de elementos estruturais formadores de mitos da psique inconsciente.